Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do 7º ano. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Rio, né? E eu venho aqui te mostrar mais um tema aqui da nossa terceira unidade. Acompanhe comigo então o tema, o objeto de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Olha comigo também o detalhamento. Operações de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. A gente vai falar um pouco sobre as operações de adição e subtração, dois casos particulares, né? Quando nós temos ali denominadores iguais, mas principalmente quando eles possuem denominadores diferentes. Então acompanhe comigo. Muito bem, vamos continuar falando de frações. Nós já tivemos uma ideia, né, do que significa frações e agora nós vamos partir para as operações, começando então com a adição e subtração. Então, nós temos aqui duas situações para considerar, né, e nós vamos analisar individualmente aí como abordar as operações para cada uma dessas situações, tá bom? Vamos começar então falando aí das nossas operações, né, a adição e a subtração. Acompanhe comigo. Então você já sabe, né, que as frações representam aí partes de um todo. A partir delas podem ser feitas as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Essa parte da multiplicação e divisão a gente vai deixar para uma próxima aula, tá bom? Nossa concentração hoje vai se dar com relação à adição e subtração. Vamos lá então aos nossos casos, tá? São dois casos em que ocorre a adição e subtração das frações numéricas. A primeira, né, o primeiro caso são quando nós temos aí os denominadores iguais. Você já sabe que na nossa fração, o número que está na parte de cima, ele recebe o nome de numerador e o número que está na parte de baixo recebe o nome de denominador. Então, quando nós temos aí duas frações onde os denominadores de cada um deles são o mesmo valor, né? A gente tem então um procedimento bem simples para fazer aí a adição ou então subtração. Vamos ver então nossos exemplos. Primeiro com a adição, né? Olha só, nós temos aí a primeira fração, 2/3, somado com outra fração, 1/3. Então, para esse primeiro caso, todas as situações, nós vamos observar a existência aqui, ó, dessa coincidência aqui nos nossos denominadores. No caso aqui é 3, tá? Então esse 3 irá se repetir, tá bom? E a gente faz a operação somente com os numeradores. No caso aqui, 2 somado com 1. 2 somado com 1 vai dar 3. E 3 dividido por ele mesmo, né, um número dividido por ele mesmo, é igual a 1. Tá? Então essa soma aí de 2/3 com 1/3 resulta no final em 1. Bora ver mais um exemplo? Aqui na linha de baixo nós temos agora 7/11, né, ou então 7 sobre 11, somado com 1 sobre 11. Novamente a gente observa que a primeira fração possui aqui denominador 11, assim como a segunda fração que também possui denominador 11. Então a gente apenas repete esse valor de denominador e realiza a subtração dos numeradores. No caso aqui, aliás, a adição, né? Ou então a subtração. Então aqui nós temos aqui, vamos mudar aqui a nossa operação para a nossa subtração, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Olha só, vamos trocar aqui pela subtração, tá bom? Realizando a subtração, nós vamos fazer 7 menos 1. E 7 menos 1 resulta em 6, tá? 6 sobre 11, tá? Ou então 6/11, tá bom? Então, quando a gente tem aí essa situação, a gente repete o nosso denominador e realiza a operação somente com os numeradores, tá? Se por um acaso nós tivéssemos a mesma situação, só que realizando a soma, vamos escrever aqui a soma.
na soma, a gente faz o mesmo procedimento. Repete o denominador e realiza aqui a soma dos numeradores. Então, no caso da soma, o resultado seria outro, né? Seria 8 sobre 11, ou então 8 onzeavos, tá bom? Na subtração nós temos 6 sobre 11, na soma nós temos 8 sobre 11. E se a gente misturar os dois, né? Se de repente a gente tem uma operação aí de adição e também de subtração, a gente pode também realizar essas duas operações juntas, tá? Que é o caso aqui do nosso terceiro exemplo. Olha só, acompanhe comigo embaixo. Eu tenho a fração 1/7, eu tenho a fração 3/7 e a fração 6/7, ok? Então, olha só, nós temos aqui, novamente, né, os denominadores, todos eles com o mesmo valor. No caso aí é 7, não é? Então, nós vamos repetir esse 7 lá no nosso resultado, tá bom? E realizar as operações com os numeradores. Então, primeiro, nós vamos ter aqui 1 somado com 3, tá? O resultado dessa soma, né? Depois será subtraído 6, tá? Então, olha só, 1 somado com 3, isso vai dar 4. Então, a gente vai ter assim, ó, 4 menos 6 sobre 7. E aí a gente tem que lembrar lá, né, trabalhando dentro do conjunto dos números inteiros, a gente tem que lembrar que essa operação aqui, ó, 4 positivo subtraído 6 vai dar negativo 2, não é? Quando a gente trabalha lá no conjunto dos números inteiros, 4 menos 6 é igual a menos 2. Então, é 2 negativo o resultado aqui, né? Então, 2 negativo sobre 7, que é o resultado que nós temos aqui, ó. Se você observar aqui na frente da nossa fração, ó, tem um sinal aqui, ó, de menos, tá? Que é justamente esse resultado menos 2, tá? Menos 2/7 é o resultado aí do nosso terceiro exemplo, tá? Só para deixar bem claro aí que a operação foi feita aí considerando o conjunto dos números inteiros. Ok? Então é bem simples, né? A princípio, esse primeiro caso, você não vai ter grandes dificuldades de realizar a operação de adição e subtração, uma vez que a gente vai apenas repetir o nosso denominador e realizar as operações normalmente, como a gente faz aí com os números inteiros, né? Somente com os numeradores. Agora, nós temos a segunda situação, né? Nosso segundo caso, que é justamente quando nós temos aí, ó, os denominadores diferentes, tá? E aí nós temos um outro procedimento para ser realizado. Acompanhe comigo. Para adicionar ou subtrair frações numéricas com denominadores diferentes, encontre o MMC dos denominadores. Divida-o pelo denominador das frações iniciais e multiplique o quociente pelo numerador das mesmas. Depois é só somar os numeradores obtidos. Então temos um procedimento aí, né, que falando assim parece que é algo muito elaborado. Na verdade não é tão elaborado assim. Acompanhe comigo. Vamos fazer aqui, ó, a soma de 2/5 com 3/7. Olha só. Então, já observo logo de cara, né, que possui aí as duas frações denominadores diferentes. Então, o primeiro denominador é 5, o segundo denominador é 7. Então, não dá para simplesmente repetir o denominador e somar como a gente fez lá no outro caso, né? Qual é o procedimento? A gente vai obter o MMC entre 5 e 7, tá? Que nesse caso aí, bem específico, né, vai acabar sendo a multiplicação dos dois, mas nem sempre isso acontece, tá bom? Não é uma regra que o MMC vai ser sempre a multiplicação dos dois, tá? É sempre interessante a gente realizar o MMC porque, às vezes, né, a gente tem lá um MMC
um MMC que tem um resultado até mais favorável do que simplesmente pegar os dois e multiplicar, tá bom? Então, por isso que a gente não coloca isso como regra, tá bom? É sempre interessante obter o MMC desses dois denominadores. E aí, depois que eu tenho esse MMC, a gente vai fazer o seguinte procedimento, acompanha comigo. Nós vamos pegar esse MMC, tá? Dividir pelo denominador e o resultado a gente vai multiplicar com o numerador. Então vamos mostrar como é que está funcionando aqui, ó. A gente escreveu aqui o MMC de 5 e 7, né, que é 35. Então qual foi o procedimento feito aqui? Nós pegamos o 35 e dividimos aqui, ó, primeiro por esse 5, que é o denominador da primeira fração, né? 35 dividido por 5 vai dar 7. Esse 7 a gente multiplica aqui em cima com o numerador. Vai ficar 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14. Por isso que está escrito aqui, ó, 14, tá? E aí, somado, né? Nossa operação aqui é adição, então ali nós vamos somar também. E agora, vamos repetir o procedimento, ó. 35, agora dividido pelo 7. 35 dividido por 7 vai dar 5. E esse 5 nós vamos multiplicar com o numerador. 5 vezes 3. 5 vezes 3 vai dar 15, e é justamente o resultado que nós temos aqui, ó. Então ficou 14 somado com 15, dividido por 35. Agora a gente pode realizar aí a soma tranquilamente, tá bom? 14 mais 15, vamos ter 29, tá? 29 sobre 35, então, é o resultado dessa adição, dessas duas frações aí, ó. O 2/5 e o 3/7, tá bom? E aí, como é que funciona para a subtração? Vai funcionar da mesma maneira. Vamos ver o nosso segundo exemplo aí, ó. 10/3, né? Subtraído com 3/4. O MMC a gente vai obter do 3 e do 4, que são os nossos denominadores, ó. 3 e 4. MMC entre 3 e 4 é igual a 12. Mas se você está pensando, é só multiplicar 3 com 4? Não. MMC é obtido daquele jeito lá, ó. 3, 4, a gente divide por 2. 3 não vai dar para dividir por 2, a gente repete, né? 4 dividido por 2, a gente escreve 2. E aí a gente divide mais uma vez por 2. Repete o 3, 2 dividido para 2 vai dar 1. E agora sim a gente divide por 3, ó. 1 e 1. Fechamos então aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 12, tá? É por isso que o MMC deu 12. Não é porque chega aí de qualquer jeito e multiplica 3 por 4. Não é esse o procedimento, tá? A gente tem que fazer ali o cálculo do MMC. Agora que a gente descobriu que o MMC é 12, a gente escreveu ele aqui, vamos para o procedimento de divisão agora. Vamos pegar o 12, dividir por 3, resultado de 12 por 3 vai dar 4. Esse 4 eu vou multiplicar com o 10. 4 vezes 10, 40, ok? Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o segundo denominador, ó. 12 dividido por 4, 12 por 4 vai dar 3, 3 multiplicado com 3, resultado 9. Agora sim, nós vamos fazer a subtração dos numeradores, 40 menos 9, resultado 31 sobre 12, tá? A gente sempre dá aquela checada, né, aquela verificada, para ver se ainda dá para simplificar a nossa fração. Quando a gente constata que não dá mais para dividir, o resultado é justamente esse. Então, a subtração aí de 10/3 com 3/4, 31 sobre 12, tá bom? Então, sempre que possível, tá? Verifique, tá? O MMC, tá bom? É a maneira correta de você obter aí, fazer a operação com denominadores diferentes, né? E o primeiro caso é bem mais simples, né? Com denominadores iguais, você apenas opera os numeradores. Bora ver aqui um exemplo, uma aplicação bem simples, olha só. Temos aí
Pela manhã, Paulo tomou a água correspondente a 1/5 da medida da capacidade de uma jarra. No período da tarde, tomou o correspondente a 2/5 dessa medida de capacidade. Qual fração da medida de capacidade da jarra ele tomou ao todo? Nessa questão, é muito importante a gente verificar qual a operação que deve ser feita, tá bom? Você tem que fazer uma leitura correta aí do nosso enunciado, entender aí o contexto, tá bom? Porque a grande questão aí para você acertar é saber que operação que você vai fazer. Será que eu tenho que somar as duas frações? Será que eu tenho que subtrair? Né? Então a gente vai ter que descobrir junto aí, lendo mais uma vez o nosso enunciado. Então acompanhe comigo, olha só. Se ele tomou, então, correspondente a 1/5 da medida da jarra no período da manhã e depois tomou aí mais 2/5 dessa capacidade, a gente tem que verificar, então, o comando da questão. O comando da questão pergunta o seguinte: qual fração de medida de capacidade da jarra ele tomou ao todo? Somando, então, a parte de manhã com a parte da tarde, né? Então, nós vamos realizar a soma, tá? Então, é muito importante, antes da gente realizar as operações, nesse caso aqui de adição e subtração, você entender o contexto, tá bom? Entender o que está sendo pedido na questão, tá bom? Para poder você responder corretamente aquilo que está sendo perguntado, tá bom? Então, vamos realizar a soma dessas duas frações. Acompanhe comigo. Nós vamos, então, pegar as nossas frações que estão aí no nosso enunciado, tá? Que no caso aí é a fração 1/5, né? Representando aí 1/5 da capacidade da jarra e 2/5. Vamos fazer juntos aqui, ó. 1/5 somado com 2/5. Aí eu te pergunto agora, em qual das duas situações nós temos? Aquela com denominadores iguais ou aquela com denominadores diferentes? Já estou observando aqui, ó, que na primeira fração eu tenho o denominador 5, na segunda fração eu tenho o denominador 5, então eu estou diante do primeiro caso. Então basta repetir o nosso denominador 5 e realizar a soma dos numeradores. No caso aqui, 1 somado com 2, 1 mais 2 vai dar 3 sobre 5, ou então 3/5, né? Então essa é a nossa resposta aí para essa questão, 3/5. Beleza? Conseguiu acompanhar? Conseguiu entender que você tem que realizar uma adição nesse caso? Então beleza, vamos então praticar mais um pouco. Eu tenho aqui mais exemplos para mostrar para vocês, acompanhem comigo, olha só. Para adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. É o que nós aprendemos hoje, né? Então vamos aproveitar e realizar aí a letra A. Como é que vai ser então a resposta aí da letra A? Eu tenho a fração 1/5 somado com 2/5, que inclusive foi o que a gente acabou de fazer, né? Mas vamos fazer de novo. Repete o nosso denominador. 1 somado com 2, resposta 3/5. E na subtração, como é que vai ficar a subtração? Olha, de novo, repete o denominador, já que são iguais, não é? 11 subtraído do 4, vamos ter então 11 menos 4, 7/5. Então a resposta aí para o primeiro, a soma, né? 3/5. E a resposta do segundo, subtração, 7/5. Quando nós estamos diante do primeiro caso, né, que é os denominadores iguais, a gente não tem grandes dificuldades, né? Basta realizar ali a soma ou então a subtração dos numeradores. Agora, quando nós temos denominadores diferentes, é aí que a gente vai fazer aí uso do MMC. Então vamos ver mais exemplos aí comigo, para a gente resolver juntos, tá bom? Olha só esse caso aí. Em um pacote há 7/10 de 1 kg de açúcar. Em outro pacote há 4/10. Olha o comando da questão.
qual fração representa a quantidade de açúcar que o primeiro pacote tem a mais que o segundo? Olha só que pergunta interessante. Você entender, então, o comando da questão vai dizer se você vai acertar ou não a questão. Porque realizar a soma e a subtração, eu sei que você sabe. Mas qual a operação que você vai fazer aí? A adição ou a subtração? Hein? O que você acha? Eu sei que eu tenho que operar as duas frações que estão aí na minha tela, né? Na minha cartela. Eu tenho que pegar aqui os 7 décimos, 7 sobre 10. Eu tenho que pegar aqui o 4 décimos, né? 4 sobre 10. Eu já sei que eles têm denominadores iguais, então basta operar os numeradores, beleza. Mas a grande questão é, eu tenho que somar ou tenho que subtrair? E agora? Se eu entender errado, eu erro a questão. Vamos ler novamente. Qual fração representa a quantidade de açúcar que o primeiro pacote tem a mais que o segundo? Isso aqui, ó, a gente entende como uma diferença, tá? É uma diferença. Qual a diferença do segundo pacote com o primeiro, ou do primeiro com o segundo? E diferença é a mesma coisa que subtração, tá? Então, tudo que você ouvir falar em diferença é a mesma coisa que subtração. Então, a operação que nós vamos realizar aqui nessa questão é a de subtração, tá? Então, nós vamos ter aí 7 décimos menos 4 décimos. Eu já sei que possui aí essas duas frações denominadores iguais. Então, nós vamos repetir o denominador 10 e realizar apenas o 7 menos 4 aqui nos numeradores. 7 menos 4, resultado 3 décimos. Esse, então, é o nosso resultado para essa questão. Beleza? Conseguiu entender direitinho aí? Conseguiu perceber a diferença? Tá bom? O que vai fazer você aí chegar ao resultado correto, tá bom? É interpretar corretamente o comando da questão, tá bom? Porque eu sei que na soma e na subtração você já se garante, né? Bora ver mais um exemplo? Acompanhe comigo na tela, olha só. Laura tinha aproximadamente 7/8 de um queijo e usou aproximadamente 1/6 do queijo para fazer uma torta. Qual fração do queijo restou? Olha só a pergunta aí, olha só o comando. Qual fração do queijo restou? E agora, hein? Adição ou subtração? O que vocês acham? Enquanto você vai pensando, eu já vou escrevendo aqui as minhas frações. Eu sei que eu tenho que operar 7/8 e eu sei que eu tenho que operar 1/6. Mas agora, eu tenho que somar ou tenho que subtrair? O que você acha? Como ele está falando aí, qual fração do queijo restou, isso aqui é uma diferença, tá? Portanto, subtração é a operação que a gente tem que fazer, tá bom? Quando nós temos denominadores diferentes, você viu ainda agora, né? Você sabe que nós temos que ir atrás do MC entre 8 e 6, ou entre 6 e 8. Vamos descobrir junto aqui qual é o MC entre 8 e 6, ou entre 6 e 8? Ó, 8 e 6. Vamos começar então dividido por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 6 dividido por 2 vai dar 3. Vou continuar dividindo por 2. 4 por 2 vai dar 2. Vamos repetir o 3. Ainda dá para dividir mais uma vez por 2. 2 por 2 vai dar 1. Repete o 3. E aí, finalmente, nós vamos dividir por 3. Olha só. 1 em 1. Então, nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Né? Que é a mesma coisa que 24. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC aqui, ó, entre 8 e 6 é 24. Então, nós vamos colocar esse MMC aqui, ó, 24.
E agora nós vamos para aquele procedimento. 24 dividido para 8 vai dar 3. Esse 3 multiplica com 7. 3 vezes 7, 21. Novamente, 24 dividido para 6 vai dar 4. 4 vezes 1 vai dar 4. Agora eu quero a ajuda de vocês aí. Quanto é 21 menos 4? Tem que fazer essa subtração para a gente encontrar o nosso resultado final, hein? 21 menos 4 vai dar 17 sobre 24. Beleza? Essa então é a nossa resposta aí para essa questão. 17 sobre 24. Tá bom? Repare que nesse caso nós realizamos aí a operação com denominadores diferentes. Então tem todo esse procedimento aí para obedecer, né? Tirar o MMC, dividir lá com o denominador, depois o resultado multiplicar com o numerador e finalmente no final realizar ali a operação dos numeradores, tá bom? Vamos deixar na tela mais um pouquinho para você terminar de anotar aí todos os detalhes, tá bom? Lembrando que a primeira coisa, que foi a mais essencial aí, é a gente definir qual operação que a gente deveria usar, né? A gente está trabalhando aqui com adição e subtração, então nesse contexto aí, tá bom? É importante que você saiba interpretar corretamente que era necessário realizar a subtração dessas duas frações que estavam aí na nossa questão. Beleza? Podemos seguir em frente? Vamos ver então aí, ó, a nossa cozinheira aí, ó. Ela está confeccionando um bolo. Vamos ver o que ela está dizendo? Acompanhe comigo, olha só. Eu tinha aproximadamente 7/8 de um queijo e usei aproximadamente 1/6 do queijo para fazer uma torta. Qual fração do queijo restou, né? Que é exatamente essa questão que nós acabamos de fazer, né? Nós realizamos ali a subtração, 7/8 com 1/6, e nós encontramos o nosso resultado aí, 17, né? 17 sobre 24, tá bom? Então nós ajudamos aí a nossa confeiteira, né? Falei cozinheira, é confeiteira. Ajudamos aí a nossa confeiteira com o seu bolo de queijo. Opa, eu gosto. E vocês? Vamos para mais um exemplo? Acompanhem comigo então. Vamos realizar então agora as nossas últimas operações aí. Olha só, eu tenho aí 9 sobre 12, né, negativo, somado com 10 sobre 12, também negativo. Lembrando que nós estamos aí, nós já temos conhecimento aí dos nossos números inteiros, né? Aqueles números que são negativos, então a gente pode realizar essas operações. Como eles possuem aí denominadores iguais, eu não vou ter grandes dificuldades. Basta repetir aqui o nosso denominador, que é 12. O nosso primeiro numerador vai ser menos 9, somado com o segundo denominador, tá? Que é menos 10. Eu posso representar assim, tá bom? Menos 9, menos 10, ou se você preferir, você pode também representar dessa forma, ó. Menos 9 somado com menos 10. Também dá no mesmo, tá? Somado com menos 10. O resultado disso tá menos 19 sobre 12, tá bom? Vou colocar aqui mais para cima, para não conflitar com nada, tá? 19 sobre 12 negativo, tá bom? Lembrando das nossas operações com números inteiros, né? Dois valores que são negativos, nós somamos e repetimos o sinal, né? Então, por isso que ficou 19 negativo sobre 12. Bora ver mais um? Bora ver mais um exemplo aí, ó. Agora vamos subtrair. Menos 2/3 com menos 3/5. Esse aqui nós temos denominadores diferentes. Então, eu tenho que buscar o MMC entre 3 e 5, tá bom? Eu já estou adiantando aqui, que é 15. 15 nós vamos dividir com 3. 15 dividido para 3 vai dar 5. Esse 5 multiplica então com 2.
5 vezes 2 vai dar 10. Só que a multiplicação é de 5 positivo com 2 negativo. Então, o nosso resultado, na verdade, é menos 10, tá? É negativo 10. Menos, agora, ó, 15 dividido para 5, que vai dar 3. E 3 multiplicado com menos 3. 3 multiplicado com menos 3, isso vai dar menos 9. Então, olha só o nosso resultado. Menos 10, menos com menos 9, vai dar mais 9 sobre 15. Então, nosso resultado aqui ó, vai ser menos 1 sobre 15. E aí nós fechamos a nossa última operação. Tá? Lembrando que, respeitando aí a regra dos sinais, tá bom? Que é muito importante a gente não esquecer os nossos sinais. Beleza? Chegamos ao final, então, de mais uma aula. Agradeço demais a sua atenção. A gente se encontra, então, numa próxima oportunidade. Até mais.